Paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, hoje faremos aqui um estudo do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, que possamos ser agraciados pelos amigos, os trabalhadores do bem, que venham nos intuir, os nossos amigos espirituais, no decorrer do estudo da noite de hoje. Então, vamos iniciar aqui a leitura, falando sobre Moisés. Na primeira lei mosaica, duas partes distintas, a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés, ele se viu obrigado a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento, indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito. Então, nós sabemos que só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, as quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Então, Moisés, para manter essa ordem, teve a necessidade de apresentar um Deus autoritário, um Deus que castigava, Só que com a vinda do Cristo, as coisas começam a tomar um outro rumo. O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la e desenvolvê-la, dar-lhe verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. E nessa lei que existe o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, a base da doutrina de Jesus. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei e todos os profetas. Então, Jesus, ele traz, através dessas duas leis, os ensinamentos necessários trazendo através dessas falas o entendimento sobre o que Deus espera de nós. Amar ao próximo como a nós mesmos nos faz pensar que é necessário desenvolver em nós a indulgência, a benevolência, a caridade. Um olhar de benevolência para com o próximo, fazer o bem ao próximo. Fazendo bem ao próximo, nós estaremos fazendo bem a nós mesmos. Construindo esse reino de Deus em nós, através da caridade, do amor, através da indulgência. E nós podemos realmente construir esse reino de Deus dentro de nós. E Jesus, através dos seus exemplos, através dos seus ensinamentos, em várias ocasiões, ele demonstra que ele veio para servir e não para ser servido. Através das suas ações em relação
ao próximo, né? Ele tem nos ensinado muito, revendo o Evangelho várias vezes, nós nos deparamos com a figura do Cristo, com seus ensinamentos. Esses ensinamentos, a sua exemplificação, né? Ele nos traz aí também a figura do nosso Deus verdadeiro, que é um Deus de amor, é um Deus de caridade, é um Deus misericordioso. E ele remove a figura do Deus tirano, né? Remove essa figura do Deus tirano e traz-nos um Deus na figura de Pai, o nosso Pai, amantíssimo e bondoso. Então, Jesus nos traz para perto, mais perto de Deus, e traz Deus para mais perto de nós. Então, ele faz essa ligação e para nós entendermos essa mudança de um Deus tirano para um Deus de amor e de misericórdia e de bondade, compreendemos na figura do Cristo a presença de Deus em nossas vidas constantemente, né? Essa ligação que temos com Deus através de Jesus. Não é mais aquele Deus distante, aquele Deus em que temíamos, mas é um Deus em que trazemos mais para perto, através do amor, da caridade, através do nosso próximo, entendendo que fazendo para o nosso próximo o bem, estaremos fazendo sucessivamente esse bem, né? Para Jesus, porque Jesus dizia assim que todos aqueles irmãos que nós estivéssemos auxiliando, estaríamos auxiliando a Ele e sucessivamente agradando a Deus. Então, nós sentimos através de Jesus a presença de Deus mais perto de nós. Bom, e Jesus, né, ele próprio declarou que ainda não podiam ser compreendidas todas as coisas, né? Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas. Fazia-se necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Então, nós entendemos que o Espiritismo surge a partir do momento em que a ciência já começa a tomar corpo, né? A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Então, meus amados irmãos, através do ensino da doutrina espírita, né, nós podemos entender as razões das provas e expiações, nós podemos entender que nós
temos várias existências através das reencarnações e que semeamos dentro do nosso processo evolutivo, né? Semeamos bem ou semeamos mal. E que de acordo com a nossa semeadura, nós temos aí as respectivas colheitas das semeaduras, né? Vamos colher o bem praticado ou o mal praticado através de dores e sofrimentos. Entendemos também que a lei do progresso se dá e essa lei é para todos os seres, né? E que através do desenvolvimento das nossas capacidades intelectuais e morais, vamos cada vez mais caminhando para a ascensão espiritual. Então, o Espiritismo traz, através do Espírito de verdade, o esclarecimento, né, vem descortinar o véu em relação aos ensinamentos deixados pelo Cristo, né? Bom, meus irmãos, então nós caminhamos aí dentro do capítulo 1, entendendo que há a necessidade da compreensão da figura de Moisés, a figura do Cristo, para o desenvolvimento aí da humanidade e sucessivamente a preparação para a vinda do Consolador prometido através do Espiritismo. E existe aí, né, finalizando a aliança da ciência e da religião. Elas tiveram que unir forças, né? A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus. Não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Então, nós entendemos, através do desenvolvimento da ciência e da religião, que existem leis que regem o universo, né? São as leis referentes, né, à lei da gravidade, outras tantas, né? Com o estudo, com a ciência, o desenvolvimento da ciência, nós podemos entender que Deus, Ele é que criou todas essas leis, né? E sucessivamente dentro da religião as leis morais, né? As leis que regem também o nosso desenvolvimento aqui na Terra, e para o cumprimento dessas leis devemos estar dispostos, porque afinal de contas é através do desenvolvimento de cada lei em nós que nós vamos ascender em direção ao Cristo. O desenvolvimento da lei de conservação, a lei do trabalho e tantas outras leis, a lei de caridade, que possamos todos nós, unidos ao Cristo, desenvolver o progresso do nosso orbe. Para isso que possamos estar inseridos dentro das leis de Deus, no cumprimento das mesmas, para que possamos assim desenvolver as nossas virtudes, desenvolvendo as nossas capacidades e unir forças ao Cristo para que o nosso orbe possa passar por essa transição de planeta de provas e expiações para um planeta
de regeneração. Paz do Cristo permaneça com todos vocês.